Esperei que o meu casamento fosse bem sucedido e estive à espera que ele acontecesse durante muitos anos e não aconteceu. Há uma altura longa, não é? Em que outro processo depois se vai desenrolando entre nós. E eu sinto que saí de um casamento, porque senão enlouquecia. Eu acho que foi isso que me fez sair do casamento. As dúvidas são tantas, é muito difícil. E eu disse, está bem. É mais fácil se nós facilitarmos, não é? E eu entendi uma coisa muito interessante que foi, e agora vocês comovem-me outra vez. Olá! Este mês celebramos 4 anos do podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Sabes como nos podes presentear neste aniversário? Acionando o sininho e classificando o podcast. O que achas? Alinhas? Assim ajudavas-nos a dar um pulo de crescimento. Acionar o sininho e classificar o podcast são pequenos gestos que para nós fazem uma enorme diferença. Obrigada pelo teu gesto, dedicação e carinho. Numa altura em que o meu casamento não foi um casamento feliz, tenho 2 filhos que me fazem muito feliz e são 2 produtos felizes, não há nenhum arrependimento, mesmo que não tenha sido a relação ideal. E a separação foi um tema presente durante parte do tempo, principalmente para o final, naturalmente. E eu estava já numa altura muito difícil, e estávamos até no verão a passar umas férias de um mês numa casa familiar. Os meus filhos estavam no quarto com o pai a dormir, eram umas 5 ou 6 da manhã. E eu tinha uma ideia já que andava assim aqui dentro da minha cabeça. Era uma ideia literária. E eu enfim, não estava numa altura feliz, e, mas puxei naquela altura. As madrugadas são boas, eu acho as madrugadas gosto das madrugadas. As madrugadas, está tudo silencioso, tudo quieto, tudo, e eu acho que a poeira assenta, e eu acho que há qualquer coisa que nós identificamos nessas alturas. E eu lembro de literalmente puxar o computador, escrever uma página e meia dessa história, que se chama, que é o livro O Ensaio sobre o Dever, ou a Manifestação da Vontade, que inicialmente tinha o título Os Cegos e os Surdos e que foi finalista do Prémio Leia. Assim, foi assim uma coisa, um acontecimento feliz. E no outro dia, eu estava na praia, os meus filhos no mar, o pai na areia, e eu lembro de estar a vigiá-los ali pertinho e de ter uma sensação de plenitude e plenitude, de missão cumprida. Eu tenho, não todos os escritores sentiram isto, mas há uma sensação de que eu tenho sempre alguma coisa para fazer enquanto não escrevo. Eu preciso escrever para eliminar essa sensação que será sempre temporária, a sensação de missão cumprida. Depois há uma renovação e vou precisar de não pedir, é como a sede. E, e foi uma sensação nova, eu lembro perfeitamente dessa sensação. Pronto, e depois fui escrevendo ao longo desse período. Não tenho memória, é muito engraçado, não tenho memória dos momentos em que escrevia nesse último ano de separação. Foi difícil, naturalmente, mas eu lá se foi escrevendo de alguma parte desse livro, e depois acabei já depois da separação. E continuou, portanto, foi ali quase como uma coisinha que me acompanhou no final e continuou, e depois não me deixou. Menciona aí esse último ano. Os estudos dizem que a maior parte das pessoas, quando anuncia a separação ou a intenção de separar, geralmente já andaram a pensar nisso durante 1 a 2 anos antes. E portanto que é um processo que, ao contrário de que quem nunca passou por uma separação diz, que é as pessoas fazem, decidem de cabeça quente, ou decidem à primeira, ou desistem facilmente, não é? O que a literatura nos diz, e depois as testemunhas nos vão partilhando, é que foi geralmente um processo de amadurecimento longo, entre 1 a 2 anos. Claro que para quem decide, para quem não quem decide, ou por outra, quem anuncia, a Sim, outra sim. pessoa que pode nunca ter pensado nisso, e que é apanhada pelaquela informação que o outro traz, não é? Essa sim pode começar a partir desse momento. Sim. Embora muitas vezes já havia sinais e de alguma forma as pessoas já pudessem estar a antecipar. Como é que foi para si, Ruth, esse processo interno do tempo antes de, eu não sei como é que foi a vossa situação, se foi a Sim. Ruth que tomou a iniciativa ou se foi uma conversa que foram tendo e foram construindo em conjunto, como é que foi esse processo pré-tomada de decisão? É, pois, sim, foi um processo longo,
enfim, é muito engraçado. Antes de falar, só um detalhe aqui do que disseste, muito interessante, fala que foi a partir do anúncio, e eu entendi uma coisa muito interessante que foi permitir o luto dos outros em relação à separação da própria família, porque enquanto queremos proteger um casamento, e foi o que eu fiz, eu esperei que o meu casamento fosse bem sucedido, e estive à espera que ele acontecesse durante muitos anos, e não aconteceu. E há uma altura longa, não é? Em que outro processo depois se vai desenrolando dentro de nós. Mas eu não comentava, não desabafava, nem com os amigos, nem com a família, ninguém sabia exatamente o que acontecia, e éramos bons a disfarçar, não é? Socialmente éramos competentes. Portanto, não, porque no momento em que desabafamos alguma coisa e depois resolvemos isso, a família depois não consegue esquecer essas coisas que ouviu, não é? E depois cria-se ali um conflito e eu queria, não é? Era por isso eu nunca fiz isso. E por isso foi uma surpresa quando, na altura do anúncio, foi uma surpresa para as pessoas e alguma tristeza. E percebi que precisava também de dar tempo para as pessoas acomodarem à ideia. É difícil para os outros, e ainda que seja também difícil para nós, mas eu compreendo isso. Mas há de facto, como disseste, um tempo anterior longo e com filhos. Não sei como é com as outras mães, mas eu calculo que seja também semelhante. E a culpa, não é? A coisa de quem é que eu privilegio, se a minha felicidade ser dos meus filhos. Lidar com isso não havia decisão possível. Eu saí do meu casamento, não, a última decisão foi minha, mas antes disso houve um período longo de afastamento do pai dos meus filhos, que ele próprio manifestava essa intenção de separação. Não concluía, não executava, não concretizava, mas foi uma ideia presente durante muito tempo, e isso era difícil de ouvir numa altura em que eu ainda queria preservar o casamento. E eu sinto que saí do meu casamento porque senão enlouquecia. Eu acho que foi isso que me fez sair do casamento. E foi a partir de um evento que objetivamente é censurável, porque há um conjunto de outras coisas que acontecem dentro do casamento que não parecem argumento para separação, não é? Não podemos apresentar aos outros. Eu separei-me porque ele me disse isto, porque ele fez isto, não é? Mas há coisas que acontecem, eventos que são objetivamente censuráveis, e na dúvida se devo sair ou não devo sair, os meus filhos estão aqui preservados dentro de um casamento. Sempre foi uma ideia que sempre me angustiou muito, filhos de pais separados, e oferecer isso para os meus filhos era difícil. E por isso esse processo só se depois desencadeou a partir de eventos objetivos, e que que nós não podemos admitir. Não é possível, não há nenhum casamento que subsista depois disso, ou que deva subsistir, porque há quem se mantenha ainda assim. Aí comuniquei, não é, que sairia, mas até sair, levou um ano. Ali várias coisas, não é? Isto é tudo muito complexo, e há assim vários momentos. E foi assim, portanto, não é uma coisa imediata, não é uma decisão imediata, é uma decisão muito lenta. E mesmo depois de sair, nós agarramos àquela ideia de que isto não é aceitável, e por isso. E depois os sentimentos também já estão corroídos, não é? Há uma altura em que já é mais. Já nos conseguimos sustentar neste tipo de coisas para justificar uma saída. Mas lembro-me da separação, do dia em que saí. Houve uma coisa que não devia ter acontecido em setembro do ano, e depois houve uma tentativa de reconciliação muito frágil. De novo, houve ali qualquer coisa que não devia ter acontecido, e no dia em que o pai dos meus filhos disse: eu acho que nós não estamos bem, devemos nos separar, e eu disse: está bem. Eu nunca tinha dito, não é? Eu já tinha ouvido esta frase muitas vezes, mas eu não tinha respondido assim.
sim, concordei. Foi uma surpresa para ele e depois, mas ainda com alguma instabilidade decisória, e depois houve uma coisa que ele que disse que eu não é possível, não é possível continuar. E o medo não pode estar num casamento, não há nenhuma relação que sustente no medo. E por isso é uma coisa, um sentimento que não pode, não existe num casamento. E numa relação saudável, feliz. Portanto, e a partir daí, depois eu comecei a procurar casa no verão. Eu lembro-me que até que ele me perguntou se eu ainda estava naquilo, nessa ideia de me separar, e eu disse sim, eu só não falo nisso todos os dias, mas eu estou nesse processo. E depois o decidir o tempo, a altura em que seria melhor, porque eu fui dar umas aulas em Angola, não queria que os filhos eram muito pequeninos, tinham 2 e 5 anos, e então eu não queria que eles sentissem o abandono, depois foi a gestão de tudo isso, não é? Não poderia ser numa altura em que eu desaparecesse durante 2 semanas, nem na altura das férias, que é suposto ser um período feliz, razoavelmente feliz. E depois percebi que teria de ser ali mais ou menos em novembro, antes do Natal, porque o Natal também não é a altura de separações. E pronto, depois encontrei uma casa e comuniquei ao Pedro. Só depois de ter a casa é que comuniquei ao Pedro, que já tinha a casa, porque o resto já sabia. E só depois de ter a casa de saber a data em que sairia, é que disse aos meus filhos, perguntei ao Pedro como é que ele gostaria de fazer, se gostaria que se contássemos juntos. Nessa altura ele ficou numa altura mais frágil, mais vulnerável e, portanto, aceitava mais facilmente estas coisas. O que foi bom, ele foi excelente no momento da saída, foi excelente. Chegou a ir à minha casa, montar móveis, almoçámos no dia a seguir, foi num sábado, no domingo, almoçámos juntos como era normal, e passámos o Natal juntos com a família dele e a minha família, portanto eu tentei que a transição, e ele acolheu todas as minhas sugestões, a transição fosse o mais suave possível para toda a gente, principalmente para os meus filhos, para não sentirem muita separação. Tinha a vantagem de eles serem muito pequeninos e por isso, enfim, terá sido difícil também para eles, mas eles estão bem. Bom, eu se continuo a falar, eu continuo a falar. Ruth, falaste aí de detalhes muito, muito, muito interessantes, nomeadamente esta coisa de termos uma boa explicação e uma justificação para apresentar aos outros quando nos pretendemos separar, não é? E às vezes acontece mesmo isso, nós não os procurávamos, mas as situações ocorrem e não podemos vendar-nos perante elas, não é? Ok? Mas outras vezes, e parece-me que tu há aí momentos que também pontuas isso, que é, as coisas já não estavam bem, já não te sentias feliz, já não estavas num casamento que sentias como o que tu desejavas para vocês, para a vossa família, não é? Até que começaram a ocorrer as coisas que não podem ocorrer e a começar a crescer dentro da relação coisas que vocês não aceitavam, ou pelo menos tu estás aqui no teu testemunho, não aceitavas como adequado para uma relação saudável. Só que às vezes nós já temos essa intuição, e ficamos à espera dos tais bons argumentos, e que provavelmente eles vão acabar por acontecer quando a relação vai ruindo, não é? Eu tenho muito a esperança de que com a nossa literacia emocional e com a partilha destas experiências que nós gostamos de trazer, que se vá conseguindo aos poucos as pessoas identificarem essa necessidade antes de chegarem os argumentos racionais. Não é? Que bom seria que não precisarmos destes argumentos racionais e comprovativos, não é? Que selam ali o motivo legítimo para a separação e conseguir fazer isso antes, que é, olha, não é preciso esperarmos que isto chegue a um ponto de não retorno para podermos parar antes, e que quão bom seria não chegarmos a ter algumas dessas mazelas que ficam desse período final em que emocionalmente nós já estamos a perceber isto vai ter que acontecer, mas ainda estamos a aguardar um bom motivo para apresentar aos outros, não é? Deixa-me só acrescentar, e ainda um detalhe aqui interessante que eu estava a ouvir, não é? Quando a Ruth há pouco dizia, eles eram muito pequenos, mas sendo que eles também foram poupados, porque se esta relação continuasse, eles iriam assistir seguramente a uma degradação total da vida em família, não é?
porque eles eram muito pequenos, perceberam-se muito pouco, não é, do que se estava a passar, mas a continuação, não é, deste mal-estar, que às vezes até pode ser no silêncio, e nós temos aqui às vezes partilhas de pessoas que dizem não há insultos, Não há não há discussões nada, sequer, não. não há discussões, mas há um silêncio e um vazio que isso chega aos nossos filhos, não é? Sim, isso é bonito, sim, é verdade. Sim, eles foram protegidos. Com certeza que terão ouvido algumas discussões, não é alguma coisa, mas não. Mas sim, mas foram poupados a. Sim, sim. Mas sim, isso é engraçado do silêncio. Eu tenho nessa noção e também ouvi nessa altura que seria mais fácil quando eram mais pequenos, quando eram mais pequenos, porque eu acho que eles merecem ter o exemplo de uma família feliz, não é? Mas é muito difícil na altura racionalizarmos assim, pensarmos assim, porque pensamos que ainda conseguimos isso, não é? Que é uma altura que vamos conseguir isso. Mas concordo, acho que informar, fazer essa literacia emocional, informar as pessoas saberem o que é expectável, ainda mesmo assim, enfim, as dúvidas são tantas, é muito difícil. Mas acho que todos devíamos ter um psicólogo de família. Não médico, um Sim. psicólogo de família, onde pudéssemos desabafar estas coisas e confrontar com outros casos, e isso seria uma forma importante de validar alguns sentimentos, porque é difícil partilhar com a família, e a família também não merece, e o próprio casamento, se for para ressuscitar, também não merece, porque depois fica tudo sempre melindrado, portanto há ali sempre um prejuízo para a relação, e por isso acho muito importante isso, literacia emocional, saúde mental familiar. Claro. E o que é natural, o que não é. Sim, tu utilizas uma expressão que eu achei incrível na breve história de uma menina eterna, da menina eterna. Tu dizes: o caminho de um não é o caminho dos outros. Né? E eu pensei logo aqui neste nosso contexto, é isto, porque também o caminho de um não é o caminho dos outros. Aquilo que pode ser um casamento satisfatório para um, pode não ser para o outro. Sim, porque há casamentos que funcionam no silêncio, não é? Sim, e numa menor intensidade. E funciona, não é? Funciona para pessoas que estão satisfeitas com o funcional, não é? Com o funcional. Ainda aqui já vamos para outras questões, se as pessoas têm noção também da plenitude que não estão a alcançar, não é? E que estão a dispensar, mas sim. O casamento acaba, mas começa uma outra relação. Uma outra relação. Não termina mais. E a gestão, mas é mais fácil, não é? Cada um é mais fácil, mesmo assim. É mais fácil se nós facilitarmos, não é? Eu vejo muitos conflitos e não é bom. É bom também para a nossa paz e nossa serenidade fazermos uma gestão mais razoável das coisas, porque a vantagem de um divórcio depois de um casamento difícil é que o casamento termina, por isso a relação entre o pai e a mãe, portanto, isso é uma coisa boa. Para ser assim tão mal, ou então felicitemo-nos, não é? Porque agora conseguimos fazer a gestão dos nossos filhos, fazer a cura individual, mas fazer a gestão dos nossos filhos de maneira. Foi imediatamente a preocupação seguinte. No dia em que eu saí, portanto, essa parte terminou, não foi fácil, não houve ali, não foi uma felicidade primeiro noite os meus filhos, foi assim uma sensação muito, muito estranha. Houve alguma serenidade, alguma serenidade, mas de resto tudo havia assim, muito ruído interno, difícil, não é? Sem sabermos se estamos a fazer a tomar a melhor decisão. Ainda hoje a gente se comove. Mas enfim, e tudo, a partir daí a preocupação é que eles se sintam o menos possível, por isso a gestão foi no sentido deles, e ainda hoje nós funcionamos bem, eu e o pai dos meninos, conversamos, é mais por mensagem, o diálogo direto não funciona para nós, e portanto nós fazemos uma gestão por mensagem, funciona, uma gestão muito próxima daquilo que aconteceria se estivéssemos juntos na mesma casa. E isso é uma coisa orientadora importante e é bom para eles. Assim, minimizo o divórcio neles.
Voltando no fundo ao início da nossa conversa, em que nós levámos e fizemos aqui um paralelismo entre tu regressares à escrita, nesta tua transformação da tua vida familiar, há de facto uma frase que eu li na tua biografia que acho extraordinária e gostaríamos de ouvir falar sobre ela, e que diz o seguinte: estive possivelmente suspensa. Permanecia em transição. Julgo estar prestes a chegar onde só agora poderia ter chegado. Isto é lindo. E profundo. E sentido. Agora vocês comovem-me outra vez. Sim. Sim, em termos profissionais e pessoais, não é? E eu amadureci imenso com o meu casamento. Cresci muito, acho que enfim, eu acho que eu sou uma miúda feliz, não vou dizer que sou miúda, até aos 80, 90, mas estas coisas fazem-nos coisas, não é? Transformam-nos. E não foi fácil. Eu, depois do casamento, era uma outra pessoa. Eu senti que eu recebi presentes depois da separação. E presentes pessoais e presentes profissionais, portanto, encontrar este sítio onde estou bem, onde estou plena e ter a companhia de uma pessoa que também me faz bem. E ter os meus filhos comigo, por isso é assim, sim, que há aqui um exercício de gratidão que tem de ser feito. Estou aqui inteirando-me, não é? Ainda em fazendo, mas no que cheguei aqui, cheguei com todas as coisas e por isso não me arrependo de nada, não é? Ter a consciência de que é possível fazer isto na base do respeito, e mesmo quando as pessoas não se entendem, não há necessidade de entendimento, é possível sem esse entendimento de funcionarem, e isso o benefício é para os nossos filhos acima de tudo. Portanto, as crianças neste contexto, que eu acho que os pais merecem também saber mais, porque acho que muitas vezes não sabem mais porque enfim, não puderam aceder a esse tipo de informação e de situação emocional, não é? Não chegaram ainda a um ponto em que têm essa maturidade, que eu penso que é preciso alguma capacidade também, alguma competência emocional. E por isso, obrigada pelo vosso trabalho, que acho que é muito importante, é muito importante. Há um antes e um depois da separação? Sim, há um antes e depois. Um antes estanque, que termina ali, teve início e um fim, até lá, com muitas dificuldades, mas fica ali naquele sítio, arrumado, gerido individualmente, de alguma maneira, e um depois que é imenso, não tem fim, pode ser de várias formas e seguir por diferentes caminhos, e nós temos o poder, nós podemos condicionar esse depois, porque esse depois é o mais importante, é o depois onde estão, no depois estão os filhos, e depois há uma outra teia, uma outra rede que deve ser cuidada, e é possível, nós temos o poder de condicionar o futuro e de moldar de maneira que as crianças sejam felizes, e nós também. Com 162 episódios e 57 momentos, mais de uma centena de convidados e muito conteúdo relevante, temos contribuído todos juntos para uma transformação real das crenças associadas ao divórcio, à separação e à parentalidade não conjugal. Por isso, obrigado a todos e a cada um dos convidados do nosso podcast. Obrigada a todos e a cada um dos ouvintes que nos acompanha e que nos partilha. Um abraço.